Você sabia que o Universo Paulinas também oferece cursos nas áreas de Bíblia, catequese, comunicação e educação? Contando com professores e tutores experientes e muito conteúdo para sua formação humana, cristã e profissional. A Paulinas Cursos traz para você a possibilidade de cursos à distância e presenciais para uma preparação contínua e especializada em sua área de atuação. Conheça o universo da Paulinas Cursos. Acesse universo.paulinas.com.br/cursos e confira. Olá! Boas-vindas a você que nos acompanha aqui nos Caminhos da Comunicação, todas as quartas-feiras, neste programa de formação na área da comunicação, que neste mês tem como tema a pastoral da comunicação. Nós trabalhamos sempre temas para pensar a comunicação, para produzir a comunicação, para sermos pessoas de comunicação. E aqui você acompanha pelo YouTube e Facebook CEPAC Paulinas. Então, muito boas-vindas. Eu estou vendo aqui alguns nomes: a Elizabeth Estevam, Célia Leão, Thaís, da paróquia Nossa Senhora da Conceição, César Barros, boa tarde a todos. Boas-vindas, então, Fabiana, Pepe, que nos acompanha lá do Equador, um grande abraço. Pepe, assessor de comunicação da Signes da América Latina. A Pascone Diocesana de Castanhal, com a Vânia Sagreste, Daniela, Ricardo Osvaldo, boa tarde. A Daniela, que é da paróquia Nossa Senhora do Amparo, da Arquidiocese de Natal. Oi, gente querida, estive lá a última vez no Mutirão Brasileiro de Comunicação. A Rosângela Felisberto, de Suzano, da paróquia Bom Pastor. Ricardo é da Diocese de São João del Rei, cidade de Lavras. Olha as minhas Minas Gerais, onde eu também vivi e pude estar aí na cidade de Lavras. Então, um grande abraço a todos. Nós vamos falar hoje, então, da pastoral da comunicação. O título é Como Organizar a Pastoral da Comunicação. Então, nós vamos... eu vou pedir para o nosso colaborador, para colocar já o nosso slide. Eu vou usar, como eu falei para vocês, vou usar alguns slides, inicialmente fazendo uma colocação, tipo uma aulinha, esse apoio visual, né? Débora, boa tarde, Flávio, e depois Débora de Manaus, que coisa boa! Nós estamos aqui numa Pascom Brasil, viu? Muita gente, Ivanildo, Salviano, Diocese do Crato, que maravilha! Diocese de Viana, no Maranhão, gente, que coisa boa! Nós estamos, então, todos nos aquecendo com esse calor que é ser um pasconeiro. Eu já sou... mais antiga que vocês, mas a gente vai compartilhando. Então, o tema de hoje, como eu falei, a semana passada nós tivemos o Marcos Túlios, hoje, então, eu vou falar, e assim, cada fim de semana, cada quarta-feira, nós vamos ter uma temática. Estela, Jane, todos muito bem-vindos, tá? Bem-vindos e bem-vindas para esse nosso encontro. Eu vou fazer uma primeira colocação e espero, no segundo momento, a contribuição de vocês, falando o que vocês quiserem, fazendo perguntas, se vocês quiserem também. Pascom aqui de Pirituba, São Paulo. Olha, nós estamos, de fato, numa bela roda. E esse logotipo aqui é da Pascom Brasil, tá? Uma marca. A Pascom Brasil passou por diversas marcas, mas agora a oficial é esta, que está em todas as peças, né? E também com um regulamento de como se usa, como se faz nas marcas. Domiciano, boa tarde. Então, o próximo slide. Então, eu sempre gosto de dizer isso aqui. O que é importante saber para a pastoral da comunicação? Que a igreja tem uma longa trajetória e documentos de comunicação social. E faz parte do nosso estudo de comunicação. Nós não programamos nessas lives, mas o estudo dos documentos está bastante no nosso curso EAD,
com organizar a pastoral da comunicação, que você também encontra aí. Mas isso aí você pode depois buscar. É muito importante conhecer o pensamento da igreja sobre comunicação, né? A igreja é muito antiga, né? Mas ela abraçou a comunicação há mais de 100 anos, né? E então, sobretudo com o Concílio Vaticano II. Há uma organização internacional por parte do Vaticano, das organizações católicas do Vaticano, da América Latina e do Caribe, e uma organização nacional, né? Sobretudo a partir no nosso caso aqui, da CNBB. É uma pastoral específica que precisa ter uma equipe, dependendo do âmbito arquidiocesano, diocesano, paroquial, local, é uma pastoral específica. Tem gente que, não sei se hoje, mas há pouco tempo ainda escutava, mas mais uma pastoral. Uma vez um padre me dizia, eu tenho 30 pastorais, mais uma. E a pastoral da comunicação, que dá tanto trabalho, mas tem tanta gente com vontade de trabalhar nela, não é verdade? Requer estudo, formação, competência, espiritualidade e organização. Então, é muito importante nós termos isso presente. E o documento de Aparecida e também os estudos da CNBB, número 101, nos dizem que é preciso conhecer e valorizar a cultura da comunicação, do documento de Aparecida, quando ele fala da pastoral da comunicação. E também o estudo da CNBB 101 nos diz que a comunicação perpassa toda a ação pastoral. A comunicação é um eixo que articula, mas que também perpassa toda a ação pastoral, tá? E a PASCOM compreende o diálogo com a sociedade. Então, a comunicação, diálogo com a sociedade, porque a gente fala com a sociedade, a comunicação nas pastorais e entre as pastorais. Outro dia eu estava dando aula, na segunda-feira eu dei aula para os meus alunos lá do primeiro ano de teologia, que a gente trabalha educação para a comunicação, no Instituto São Paulo de Estudos Superiores, o ITESP, e eu falei pastoral da comunicação, e falei que a comunicação não se reduz a instrumentos, e um falou baixinho lá, pastoral da comunicação é para tirar foto. Eu falei, epa, né? Que imagem, né? É o diálogo com a sociedade, a comunicação nas pastorais e entre as pastorais. Então, eu gosto de sinalizar isso quando eu falo de pastoral da comunicação. Podemos prosseguir no outro slide. E também, a pastoral da comunicação é esse diálogo entre fé e cultura. A gente pode dizer fé e cultura. O Papa Paulo VI disse que o drama da nossa época é a ruptura entre fé e cultura. Então, fé e cultura, modo de vida. Então, a pastoral da comunicação é integradora das pastorais. Olha a nossa responsabilidade. Então, nós podemos dizer, pastoral da comunicação, ela compreende essa relação da comunidade com a sociedade. É preciso conhecer e valorizar essa cultura, é tudo que nós realizamos por meio das nossas ações, boletins, jornais, revistas, sejam eles físicos ou eletrônicos, programas de rádio, TV, internet, redes sociais, todo esse nosso relacionamento via mídia, a relação com os profissionais da comunicação, que é muito importante, sobretudo pensando o Dia Mundial das Comunicações, a campanha da fraternidade, são momentos fortes para reunir a imprensa, para a gente ter um relacionamento bom com os profissionais de comunicação, e esse diálogo com a cultura. É verdade que tem a parte da cultura das universidades, mas isso não nos dispensa de estarmos em diálogo também com os profissionais da comunicação, com o mundo da cultura. E o outro aspecto é a comunicação nas pastorais. E entre as pastorais. Veja, isso aqui, por que é importante nós da PASCOM compreendermos isso? Porque a comunicação é um processo, o processo de comunicação no interno das pastorais. A gente percebe, assim, não só quando vai ao encontro, mas mesmo há poucos dias que eu estive numa assembleia,
a gente, nas conversas, a gente logo percebe a dificuldade de relacionamento e de colaboração entre as pastorais. Então, nós da Pastoral da Comunicação temos essa missão também de sermos ponte, de ajudarmos as pessoas nesse diálogo entre as pastorais, a relação dos participantes no serviço à comunidade. Quantas pastorais nós temos? Tem paróquias que têm 10 pastorais, tem paróquias que têm 20, que têm 30. Eu só citei alguma aqui: a acolhida, a liturgia, a catequese, todas as pastorais, o dízimo, todas elas, nós temos que ter um bom relacionamento e uma colaboração, ajudar-nos uns aos outros. Outro ponto importante, ter presente a pessoa do comunicador, da comunicadora. Nós temos que nos trabalhar enquanto pessoas que comunicam, não só para ter competência de produzir programas, mas sermos pessoas de diálogo, de acolhida, de capacidade de diálogo com os diferentes, também com aqueles que não pensam como a gente, ou aqueles que às vezes nos criticam, ou puxam o nosso tapete. Quer dizer, como é que eu vou ser uma pessoa que vai fazer a ponte? O Papa Francisco está usando muito essa imagem da ponte, que ela é muito antiga. Eu aprendi, a primeira vez que eu escutei falar da comunicação como a ponte foi na Signes, né? A Associação Católica de Comunicação. Eles já usavam isso. Com o mesmo material, você pode fazer um muro, uma muralha que divide, e você pode fazer pontes que ligam pessoas, né? Então, é muito importante nós termos esse diálogo entre as pastorais. Então, isso aqui, depois vocês podem colocar questões sobre essa temática toda, e, mais uma vez, boas-vindas a quem entrou depois, tá? E vamos para o próximo, depois nós vamos dialogar com vocês aí. Este é um organograma mais para a gente, eu até procurei fazer, eu gostaria de fazer algo mais redondo, participativo, mas é assim para a gente poder visualizar do Vaticano à paróquia. Então, no Vaticano, a partir do Concílio Vaticano II, nós temos a comunicação organizada no Vaticano. Hoje se chama Dicastério da Comunicação. Todas as comunicações do Vatican News, que eles têm tudo muito integrado, as diferentes mídias, o impresso, o jornal, eles são uma inspiração para nós, para a integração de todas as formas de comunicação, né? E então se chamava antes Pontifício Conselho para as Comunicações, tanto que nós temos muitos documentos que são do Pontifício Conselho para as Comunicações. Hoje é Dicastério da Comunicação. Aí, na América Latina, nós temos o Departamento de Comunicação do CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano. Se vocês lembram, nós tivemos agora em novembro a Assembleia de Comunicação no México, que foi preparada pelo Conselho Episcopal Latino-Americano, pelo CELAM, que o CELAM tem o setor de comunicação aqui da América Latina. Aqui nós temos CNBB Brasil, a Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação, Dom Joaquim Moll, preside essa comissão. Há outros bispos, o Marcos Túlios é o coordenador nacional como leigo e tem outros assessores. Aí nós temos os regionais. Aqui nós estamos, do que eu pude ver, nós temos regional do Norte, Nordeste, Norte 1, Norte 2, Nordeste, que tem vários, Sul, Sudeste, entende? E Centro-Oeste. Nós temos, cada um tem que ver a qual regional da CNBB pertence. Aí nós temos as nossas dioceses, que, por sua vez, se articulam com os regionais, cada estado na sua forma, né? Aqui em São Paulo, que são muitas dioceses, nós temos sub-regionais, né? Cada província eclesiástica, então, é um sub-regional. E depois a paróquia. Aí as pessoas falam, mas começa de cima para baixo, mas, na verdade, a comunicação, vocês sabem, se nós não temos na paróquia e nas dioceses, ela não tem representatividade lá em cima, né? Então, é de baixo para cima. Aqui ao lado, vocês estão vendo organizações católicas.
Talvez, pode ser que algumas pessoas nunca ouviram falar muito das organizações católicas, mas as organizações católicas de comunicação, elas são, sabe de quando? 1928, antes que o Vaticano tivesse uma organização pastoral, porque a igreja teve a sua resistência, tudo, a igreja, né, a liderança, os próprios papas, procuraram organizar o quê? O laicato dentro dos meios de comunicação. Então, jornalistas católicos, era a Organização Católica Internacional de Imprensa, Organização Católica Internacional de Cinema, que era cinema e vídeo, sempre pensando nos leigos que estavam lá dentro, para serem fermento na massa, para terem boas pautas, né? E, claro, naquela época, o conceito de comunicação era um pouco diferente, né? E a UNDA, que era a União de Radiodifusão Católica, que reunia rádio e televisão. Hoje, todas as organizações católicas, dentro da convergência de mídia, se articulam dentro da SIGNES, uma associação católica de comunicação que tem reconhecimento do Vaticano, que atua em comunhão também com a Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação. Então, isso aqui é uma ideia, tá? Para a gente ter um pouquinho. Próximo slide. Nós temos, então, aqui do Diretório de Comunicação 239, que diz: diante da necessidade de articular as diversas iniciativas comunicacionais, a CNBB foi estruturando sua comunicação em vista da evangelização e do diálogo com a sociedade. A Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação tem como missão, como tarefa, animar e articular, e nós todos em comunhão com a Comissão Episcopal Pastoral. Nós somos uma mesma igreja. Nós somos, por mais que sejamos congregações, movimentos pastorais, nós temos que estar em comunhão, porque a comunicação gera comunhão. O próximo slide. Eu vou recordando aqui algumas coisas que já estão no diretório, mas nunca é demais a gente lembrar. O diretório também nos diz que a pastoral da comunicação não envolve apenas a atuação nos meios de comunicação. Aquilo que eu dizia antes lá, a comunicação ela tem que estar presente entre as pastorais, no nosso relacionamento presencial, na catequese, na sala de aula, quando estiver em qualquer lugar, eu sou uma pessoa de comunicação, estou fazendo comunicação, independente de eu ter o microfone na mão, né? E nem pode ser reduzida a meios de comunicação, mas ela é elemento articulador da vida e das relações comunitárias. Gente, a comunicação é como o sangue nas veias, é a linfa que dá vida à árvore. E não é só comunicação, digamos, de meios, tem gente que tem resistência à comunicação. Vocês agora querem mandar, então, em tudo, também na liturgia? Não. Nós temos que começar a deixar de lado o poder e o domínio que nós temos. Aqui sou eu que mando. Não, todos nós estamos a serviço e somando. Hoje nós estamos numa sociedade que soma, que articula. Nós temos que, até palavras bonitas, colaborativo, a internet colaborativo, mas temos que ser colaborativos de coração e não competitivos. Então, o diretório nos lembra que a comunicação é elemento articulador da vida e das relações comunitárias. Podemos avançar? O diretório da comunicação entende a pastoral da comunicação como um processo dinâmico, dialógico, interativo e multidirecional. É o número 10, bem no começo, na introdução, né? E também o diretório diz que ele não se reduz à igreja e à pastoral da comunicação. Ele é para todos. Também nós podemos dar o diretório, inclusive, para outras pessoas conhecerem a comunicação da igreja. Então, olha, dinâmico,
sempre em movimento dialógico, está na raiz a comunicação dialógica, participativa. Então, essa roda, ela está na raiz da nossa comunicação. É por isso que o poder é compartilhado, é dividido, é serviço. Então, a pastoral da comunicação precisa priorizar nos planos, precisa ser priorizada nos planos de ação da igreja em todas as instâncias. E aqui uma dica, é muito importante envolver os coordenadores de pastoral, né, que eles estejam presentes, que eles conheçam a pastoral da comunicação, que vocês sabem também que, sendo uma pastoral, a pastoral da comunicação, tem assento lá no Conselho de Pastoral, no CPP paroquial, no CPP diocesano, quem é que representa? Porque a comunicação tem que estar ali. Vamos organizar um evento, o que podemos fazer juntos, em que nós entramos juntos, o que é específico de cada um, e assim a gente vai fazendo comunhão. Vamos avançando? Então, os eixos da PASCOM vão ser ainda falados nas próximas lives, mas a gente não pode, é muito importante perceber esses 4 eixos: formação, articulação, produção e espiritualidade. Alguém fala assim, a espiritualidade ficou por última. Olha, verdade. Quando eu estava ainda na comissão de reflexão da CNBB no século passado, tá? Nós preparamos a Assembleia Igreja e Comunicação rumo ao novo milênio, que aconteceu em 1997, e tem um documento interessante a ser conhecido. A gente se perguntava, a equipe de assessoria para depois levar os bispos, o que está faltando? O que está faltando? E aí a gente percebeu que faltava espiritualidade, porque por muito tempo nós falávamos do que a PASCOM tinha que fazer, não lembrávamos, né? Não lembrávamos que nós temos que ter uma espiritualidade profunda que sustenta a nossa missão. Então, a ordem dos fatores aqui não altera o produto. A verdade é que nós temos que ser pessoas de uma profunda espiritualidade, exímias articuladoras. No próximo live nós vamos falar com um articulador, então nós vamos ter mais informações do que é articular. Articular é juntar as forças, né? Sermos capazes de produzir, sobretudo juventude tem muita habilidade, todos nós, né? Cada um dá o que sabe, e a formação que é contínua. A formação é continuada, né? Podemos avançar. E eu dando uma formação, vocês sabem que na espiritualidade paulina, o fundador compara os nossos eixos da vida paulina a um carro que caminha sobre 4 rodas. E eu usei a mesma metáfora para colocar os nossos eixos. Aí, quais são as rodas que puxam o carro? As rodas da frente, né? Espiritualidade e formação. E a produção e a articulação são as rodas de trás. Agora, o que acontece se um pneu está furado? Sobretudo na frente, dá acidente, né? Atrás, a gente até caminha um pouquinho, depois busca, coloca o step e vai embora. Mas a importância do equilíbrio entre as 4 rodas. A espiritualidade, a formação, a produção. Eu acho que nunca produzimos tanto, né? Nunca transmitimos tanto, nunca nos desafiamos tanto na produção como nesse tempo de pandemia. Mas a articulação, quando a gente fala da comunicação entre as pastorais, entra também a articulação, para articular, sim, a PASCOM, mas também as outras pastorais. Como nós podemos ser colaborativos, né? Vamos avançando. Vou deixar vocês fazer questões depois e contribuições, porque a gente vai escutar aqui o nosso chat depois, quando acabar de fazer a colocação, que já vamos escutar o chat. Lembrando que comunicação é processo relacional. Eu não canso de dizer isso. A busca de relação e de compartilhamento com o outro. Olha aqui, eu tenho que buscar sintonia. O que nos coloca em sintonia aqui? O mesmo interesse, a mesma
a língua portuguesa, nós falamos a mesma língua ou nos entendemos, nós estamos interessados em comunicação na igreja, com caminhadas diferentes, mas estamos aqui. Eu tenho uma comunicação comigo mesma, eu pasconeiro, com o meu grupo, então eu tenho que trabalhar a minha comunicação pessoal, os meus medos, a minha capacidade de comunicar, o medo que eu tenho do outro, ou então, sabe lá, cada um sabe de si, tá? Então, a comunicação comigo mesma. O outro, a alteridade, nós estamos num mundo que nega o outro, né? O cancelamento, eu não quero, eu deleto. Não, nós estamos na campanha da fraternidade. Eu e tu, nós temos que fazer corpo, sintonia, sinergia, né? Então, é muito importante a gente ter presente isso. Como é que eu faço corpo? Qual é o ponto comum? Por onde eu começo a conversa para ganhar aquela pessoa que não está com a gente ainda? Vamos avançando. Então, a identidade e missão da PASCOM é ser e atuar. Veja, nós às vezes temos muito forte o atuar, mas o ser são duas faces da mesma moeda, ser e atuar. Então, é muito importante a gente também ter presente e cultivar essa nossa identidade, também um momento de partilha da palavra de Deus, da oração pessoal, da oração do grupo, porque a comunicação, eu uso muito uma imagem, a comunicação, aqui tem muitos comunicadores acompanhando, que eu estou vendo, também educadores. Então, veja, é como um iceberg, aparece aquela pontinha, né? Mas quanto você trabalhou, quanto você se trabalhou, quanto você estudou, quanto você refletiu para as pessoas dizerem, nossa, como se comunica bem, tocou meu coração, quanta história. Então, ser e atuar, duas faces da mesma moeda. Vamos avançando. E a espiritualidade, eu só vou dar uma palhinha aqui para a espiritualidade da comunicação, essa é trinitária, né? A espiritualidade da comunicação é trinitária. E a gente olhar, então, este olhar de Deus Criador que tem o ser humano como participante na obra criadora. Nós continuamos a obra criadora de Deus. Nós continuamos com a nossa criatividade, com a nossa invenção, a ciência deveria estar colocada a serviço da criação de Deus. Aqui dá para fazer um encontro só sobre, quando a gente fala da teologia da comunicação, a gente aprofunda bastante, né? Jesus Cristo, comunicador do Pai, caminho, verdade e vida, essa comunicação integrada. Jesus que vem e se torna um de nós, ele é modelo enculturado e dialógico da comunicação. Esse Confira CP11, Communio et Progressio, é um documento que foi feito depois do Vaticano II, quando fala de Jesus como modelo de comunicação. Convido vocês a lerem e meditarem. E o Espírito Santo que fecunda toda a ação comunicativa e age a partir da interioridade. Então, veja, é o Espírito de Deus que nos fecunda, é o Espírito de Deus que age em nós, e nós precisamos nos colocar também nessa disposição de estarmos a serviço do Espírito Santo. Avançando. E aqui o marco da comunicação na igreja, que é o Concílio Ecumênico Vaticano II. Eu coloquei aqui o decreto intermirífica, então agora eu vou pegar na mão os dois, ó. Esses dois documentos, a gente fez a ponte entre o decreto intermirífica do Concílio Ecumênico Vaticano II, do dia 4 de dezembro de 1963, e o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. Vamos avançando. Ali a foto da Assembleia Conciliar. Então, a Etatis 9 nos diz, eu acho que eu inverti a ordem, mas eu vai depois. A Etatis 9, que é um outro documento da Igreja, do Pontifício Conselho para as Comunicações, que fala da organização da Pastoral da Comunicação pelas conferências episcopais, ele é de 92,
ele nos diz que não é suficiente ter um plano de pastoral da comunicação, mas é necessário que a comunicação faça parte integrante de todos os planos pastorais, visto que a comunicação tem, de fato, um contributo a dar a qualquer outro apostolado, ministério ou programa. Isso é de 92, tá? O diretório já retomou também. Então, a comunicação ela tem que ser transversal também. Ela é articuladora, mas ela tem que estar presente em todas as pastorais. Avançando. Aqui, esse slide devia estar antes desse último aqui. Então, é pelo Concílio Vaticano II, a Igreja fez um caminho de crescimento na comunicação. Então, o Intermirífica, IM, entre as coisas maravilhosas, aprovado no dia 4 de dezembro de 63, textualmente na apresentação, o Papa Paulo VI, hoje São Paulo VI, nos diz: a Igreja, com este decreto, manifesta a sua capacidade de unir a vida interior à exterior, a contemplação à ação, a oração ao apostolado. Os meios de comunicação social são já inseridos como meio e documento no exercício do ministério pastoral e da comunicação católica no mundo. Antes disso, eu estava dizendo há pouco, ontem nós, Irmãs Paulinas, celebramos os 69 anos de aprovação da congregação, a aprovação pontifícia da Igreja, no pontificado de Paulo VI. Isso foi em 53. 10 anos depois, é que a Igreja reconhece para todo o mundo católico que os meios de comunicação, eu me sirvo deles para o apostolado, para o anúncio do Evangelho. Antes disso, nós não tínhamos essa aprovação, tinha muita resistência. A gente não pode entender isso hoje, né? Porque, meu Deus, as redes estão na nossa mão. Mas é muito importante vocês terem esse marco do decreto Intermirífica. Quem não tem físico, vocês encontram no site Vatican Vá, tá? No site do Vaticano vocês encontram esse decreto todo, onde a Igreja também diz do direito, do dever de usar os meios de comunicação para a evangelização. Avançando. Aqui eu quero só lembrar o tema do próximo Dia Mundial das Comunicações, né? No dia 29 de maio de 22. Está todo mundo se organizando aí para a reflexão. Ouça, a gente falou ouvir, mas eu peguei lá no site, ouça com o ouvido do coração, o Shema Israel. Escutar com os ouvidos do coração. Então, nós temos o Dia Mundial das Comunicações, que é celebrado no domingo da Ascensão do Senhor, e agora são 56 edições, porque o Dia Mundial das Comunicações ele foi recomendado no decreto Intermirífica, mas começou a ser celebrado só em 67, 1967, com o Papa Paulo VI. Então, são 56 anos. Avançando. Então, isso aqui, voltando ao nosso diretório de comunicação, no número 214. Ele fala da educação para a comunicação, que tem essas metas. Vejam bem, promover uma formação para os processos dialógicos de relacionamento. Então, a Igreja entende a comunicação como dialógica, como participativa, como fazer juntos. Segundo, favorecer o procedimento de análise crítica frente aos meios de comunicação e, sobretudo, neste momento de guerra cibernética, de fake news, de construção, de robôs aí disseminando tanta notícia falsa, tanta, como a gente fala, desinformação, análise crítica. Terceiro, favorecer a formação para o uso adequado dos recursos da informação a serviço do bem comum. Então, vejam, o processo da comunicação, a crítica e a capacitação. Isso é recuperado, está no nosso diretório de comunicação. Avançando.
Atribuições, então, no capítulo do planejamento da Pastoral da Comunicação, dos números 254 a 258, é claro que cada um faz o seu planejamento, mas nós temos os bispos como responsáveis, bispos, padres religiosos, leigos como protagonistas, né? Quem não pôde ver a live do Marcos Túlio, volta lá no YouTube do CEPAC, veja de quarta-feira passada, sobre o protagonismo dos leigos, e isso é muito falado dentro do Diretório de Comunicação. Quais são os níveis do planejamento? Nível, naturalmente, nós temos o nacional, né? Mas diocesano ou arquidiocesano, pastoral, paroquial, comunitário. Uma vez eu fui numa diocese dar um curso e eles me falaram, mas faltou a comunidade. Eu falei, às vezes tem paróquia que não dá conta de ter PASCOM, mas se as comunidades têm, maravilhoso, né? Os âmbitos. Vamos avançando. Então, planejamento de ações de comunicação. Então, veja, o diretório número 137 nos fala de desenvolver projetos e trabalhos conjuntos de comunicação, promover políticas de sinergia e convergência das pessoas da igreja, em que se valorize sempre mais a ação comunitária sobre as individuais. Aquilo que a gente falava no começo, a dificuldade que às vezes nós temos de ter sinergia, convergência, colaboração entre as pastorais, nas pastorais. Vocês sabem que todos nós, seres humanos, temos a tentação do poder, não é só lá em Brasília, não é só o bispo lá em cima, mas cada um de nós, na nossa comunidade, nós temos a tentação do poder e às vezes a gente se adona do nosso setor, da nossa pastoral. Então, vejam o que o diretório recomenda: sinergia, convergência, planejamento de ações comunitárias. Sabe por quê? A sociedade de hoje, ela não preza tanto o comunitário. Ser comunitário hoje, viver em comunidade, já é testemunho para o mundo. Já é testemunho, não precisa nem dizer. Viu uma comunidade lá, é algo diferente que está lá apontando para uma possibilidade diferente. E também os eixos que eu já mencionei, né? Você vai planejar na área da formação, da articulação, da produção, da espiritualidade, e lembrem de dar avaliação. Oi, quanta gente entrando. Thales, um grande abraço para você, um grande comunicador que está aí nos acompanhando também, e depois nós vamos mencionando a todos. Mais um slide, eu já vou terminando aqui. Isso aqui é apenas um repasse daquilo que a gente falou lá no começo. A Pastoral da Comunicação, ela tem esse olhar do diálogo entre fé e cultura. Não nos fechemos nas nossas igrejas e nas nossas paredes. Nós temos que ser fermento no mundo. Então, todo esse relacionamento, um profissional no seu mundo do trabalho, pelo seu testemunho, pelas suas pautas, pela sua postura, ele já é fermento no mundo. Então, conhecer e valorizar a cultura da comunicação, essa nova cultura, tudo que nós produzimos em mídias é para a sociedade, né? A menos que... E você colocou na rede, está no mundo, tá? O relacionamento com os comunicadores, com os profissionais de comunicação. Profissionais da comunicação, independente da religião a que pertencem, são seres humanos e que estão abertos à participação, são pessoas sensíveis, que prescrutam a notícia, que também precisam do respeito, do reconhecimento da comunidade. Não vamos aos profissionais só para pedir para divulgar os nossos eventos. Vamos reunir os profissionais para um café, para uma conversa, para uma coletiva, né? O diálogo com a cultura. E depois esse segundo, que é o diálogo nas pastorais e entre as pastorais, que eu já falei bastante. Lembrando que a Pastoral da Comunicação, ela é integradora das pastorais. Como é a comunicação na sociedade? Agora o último slide.
Eu vou fechar com este slide do bem-aventurado Tiago Berioni. Ele é o fundador das Paulinas, da família Paulina, que nós somos 10 ramos, né? Ele dizia já no seu tempo: devemos conduzir as pessoas ao paraíso, não porém as que viveram há 10 séculos atrás, mas as que vivem hoje. Devemos acolher o mundo e as pessoas como são hoje para fazer o bem hoje. O hoje dele, né? Ele já ele faleceu em 1971, mas ele sempre dizia: tudo que o progresso fornecer, o que a situação exigir, nós temos que acolher para o anúncio do evangelho. O nosso hoje é o hoje modificado, né? Com toda essa mudança das redes sociais, da comunicação digital. Então, que o Espírito Santo nos dê a graça de acolher o mundo e as pessoas como são hoje, para fazer o bem hoje. E aqui eu termino essa apresentação para agora escutar, né? Nós vamos... E agora eu quero que o Ivande coloque aqui as falas dos nossos participantes aqui do nosso chat. Então, vamos colocando as colaborações, nós vamos ler, porque o que vocês dizem é conteúdo a ser considerado. Pode, não sei por onde você vai começar. Animação bíblica de Olinda e Recife. Um tema de suma importância para os nossos tempos da igreja. Adelson, muito obrigada. Sem dúvida. E esse diálogo, veja, a palavra de Deus, ela está sempre em comunicação. O Frei Beto, uma vez, acho que no encerramento do primeiro mutirão brasileiro de comunicação, que aconteceu em Belo Horizonte, ele dizia, isso para os teólogos, e para nós também, que a teologia da revelação deveria se chamar teologia da comunicação, porque Deus se comunica. Muito obrigada pela sua participação. O Gabriel Guarnieri, parabenizo a reflexão. A PASCOM é integradora das pastorais e, por isso, nós, comunicadores, em nossa vida e missão, somos chamados a fortalecer a nossa capacidade de construir união, de caminhar juntos e de criar unidade nas diferenças. Isso mesmo, Gabriel. Muito obrigada pela sua contribuição. Ricardo, Osvaldo, irmã Helena, eu tenho esses 2 livros, Documenta CNBB. Ah, que bom! 99 e o Pastoral da Comunicação. Que bom, muito obrigada. Recomendo ter. Eu também recomendo, viu? A gente vai aprendendo, vai tendo repertório, né, com as nossas leituras também. De novo, o Adelso de Olinda e Recife, esses 4 eixos dão a importância de nos prepararmos para a modernidade com a formação contínua das PASCOMs, para não continuarem num calhambeque. Opa! É verdade, formação contínua, nós temos que ter, hoje, formação continuada para todas as lideranças, aí entram as lideranças da igreja, bispos, padres, religiosos, religiosas, professores, educadores, nós temos que estar o tempo todo nos atualizando para que a gente faça a nossa comunicação com qualidade. Muito obrigada aí pela contribuição. O Pepe Mármolo, muito obrigada pela sua participação, eu já falei, o Pepe é um grande amigo e companheiro, ele é assessor de comunicação da Signes da América Latina, que fica em Quito, no Equador. Muito interessante, no documento Etatis 9 tem importantes recomendações para organizar o plano de pastoral da comunicação e diz que também a pesquisa e consulta a realidade. Sim, Pepe, de fato, quando nós começamos, inclusive quando trabalhávamos a Igreja de Comunicação Rumo ao Novo Milênio e vários trabalhos sobre a organização da pastoral da comunicação, ali tem, inclusive, o manual, começa pela pesquisa, e depende de que modelo você adota. Se você fizer o curso EAD, Como Organizar a Pastoral da Comunicação, aqui do CEPAC, você vai encontrar vários modelos, e lá se pede também
que você organize uma ação de comunicação. Você pode usar desde o planejamento estratégico, começando pelas suas forças, pelas suas fraquezas, analisando o ambiente. Claro, eu tenho que analisar a realidade, priorizar o que eu vou priorizar e o que eu vou fazer de verdade. Paróquia Nossa Senhora das Dores, vamos lá. Bom, eu fico no olhar. Ricardo Gomes, boa tarde. Verdade que numa ação pastoral deve-se ter um olhar para o exemplo de Jesus, comunicador do Pai. E esse exemplo é esse exemplo que nós comunicadores devemos nos espelhar. Sim, nós temos até, a gente fez um livro, vou falando aqui da vida, né, irmã Joana e eu, sobre espiritualidade do comunicador, e a gente colocou lá como ler o Evangelho na ótica da comunicação. De fato, se nós olharmos o Evangelho, nós comunicadores olharmos o Evangelho na ótica da comunicação, nós vamos encontrar a todo momento a pedagogia de Jesus. Como Jesus chega nas pessoas, como ele resolve aquelas questões conflitivas com os fariseus, que armam emboscada, que puxam o tapete, que querem derrubá-lo. Então, Jesus nos ensina a todo momento como comunicar. Então, vamos ver a próxima. A Pascom Diocesana da Diocese de Castanhal. A comunicação é pontuada no plano pastoral da nossa Diocese de Castanhal, Castanhal, no Pará. Assim, vamos buscando viver o espírito de sinodalidade com as outras pastorais. A Vânia lembrou algo muito atual. Nós estamos em tempo de sínodo. Sínodo dos bispos, lá em Roma. Nós, aqui na Arquidiocese de São Paulo, estamos no sínodo arquidiocesano. O espírito sinodal, a participação. Veja, é um convite à conversão nesta quaresma, de nós não nos fecharmos na nossa pastoral, mas de sermos sinodais. Muito obrigada, viu, Vânia? A Débora Borges, tudo que sai do eixo, discórdia, desavenças, ocorridas dentro da igreja, é falta de comunicação. Uma pergunta pode ofender, diminuir ou influenciar a pastoral do outro. Falta espiritualidade. Verdade, talvez falta também considerar um pouco o outro. Eu vejo por mim, às vezes, de fato, a gente faz uma pergunta e a gente tem aquele ditado, perguntar não ofende, mas tem pessoas que se ofendem, e daí você fala, meu Deus, não tinha essa intenção, né? Falta espiritualidade, falta, me parece, abrir-se mais ao outro, escutar a realidade, que é o convite que o Papa nos faz para o Dia Mundial das Comunicações. Mas muito obrigada, Débora. Nem tudo são luzes, nós temos sombras, mas nós estamos ali percorrendo o caminho e buscando a conversão contínua. Ricardo Gomes, falta muito diálogo entre as pastorais. A pastoral da comunicação deve ser a pastoral da escuta, e temos de mostrar experiências de vida nas comunidades que ajudem a revelar o amor de Deus. Verdade, olha, muito bom isso, a pastoral da escuta. Aliás, é uma característica de nós comunicadores. Se a gente não escuta a realidade, se você não escuta as fontes, quem faz, né, matéria, se você não escuta as fontes, você vai falar o quê? Sua opinião só. Então, de fato, escutar é um exercício contínuo. Muito obrigada, Ricardo. Ricardo vai estar conosco no dia 30. Paróquia Nossa Senhora das Dores. Na minha paróquia, tenho um grande desafio com a participação do nosso pároco. Não conseguimos a participação dele nos planejamentos, em mensagens para os paroquianos. O que você indicaria? Pergunta difícil, né? Eu acho que nós temos que ganhar o nosso padre. Eu me lembro numa mensagem lá do Papa Bento XVI, que era o padre e a pastoral na cultura digital. E a gente fez encontro e escutávamos coisas parecidas, né? Porque os padres não tinham, naquela época, ainda conhecimento da internet, e ainda hoje muitos
Aliás, todos conhecemos um pouco, mas eu posso não saber, mas eu preciso saber que a pastoral da comunicação é importante. Eu não sei, aí você talvez pudesse pedir ajuda a alguém, ao coordenador de pastoral, ou ao coordenador ali, você na sua diocese também tem a pastoral da comunicação, não sei a diocese que você pertence, também não precisa dizer aqui para nós, mas assim, procure ajuda de alguém, ou então tentem vocês conversar, vocês, pastoral da comunicação, é o primeiro, conversa, vê que importância ele dá, por que ele não está dando importância, será que é timidez? Às vezes tem padres, eu lido muito com padres, tem pessoas que são muito tímidas, ou não conhecem, então eles precisam de ajuda, mas como ajudar? E como fazer ele perceber que ele é o coordenador, ele é o animador, então ele precisa dar apoio, é uma pastoral da igreja. Se você não consegue entre vocês, peçam a ajuda do coordenador de pastoral, ou vejam entre vocês como chegar, mas tem que descobrir uma porta de entrada, viu? É o desafio. Depois, se quiser falar com a gente no privado, pode falar, tá? Que a gente vai tentar ajudar você. Mais contribuições? São muitas aqui as contribuições. Podemos ir para o próximo. Eu acho... Irmã Helena, como tornar nossas PASCONs instrumentos de evangelização para uma igreja viva, para uma igreja que viva a sinodalidade e a pastoral de conjunto integrado nas nossas comunidades e pastorais? Gente, a pastoral da comunicação existe para a Delson, para a evangelização. Talvez tenha que se trabalhar com a formação na pastoral da comunicação, ver bem a nossa missão, tudo aquilo que a gente falou hoje. Nós temos uma missão de fazer a comunicação e a participação, a integração. Nós não podemos ser carreira solo, sabe? Nós não podemos ser pessoas que não se integram. A PASCOM, inclusive, ela tem que estar na pastoral de conjunto. Então, vejam vocês aí, tem que ter uma conversa franca entre vocês, para vocês se reposicionarem, tá bom? Eu queria ver aqui do Valéria aqui no final. Não sei, que é o nosso. Eu estou olhando para o relógio, que gostei muito do que a senhora colocou em relação à situação de que as pessoas se apossam da pastoral como se fossem delas, como se delas fossem. Isso é um retrocesso, pois a tendência é não fazer nada e nem deixar os outros fazerem. Poxa, Valéria, você veio aqui referendar uma dificuldade que me parece bastante geral na igreja, no conhecimento que eu tenho, na vivência. Uma vez uma senhora dizia assim, na minha pastoral, aqui em São Paulo, no CEPAC, na minha pastoral, não vou dizer a paróquia, faz bastante tempo também, na minha pastoral está tudo loteado. Aqui quem manda sou eu, aqui a gente tem território. Veja, é um desafio e é um retrocesso, sim, porque é um tempo de colaboração, de sinergia, de convergência, ou nós temos que nos unir de todo jeito. Interessante que no começo do século XX, no final do século XIX, começo do século XX, o Papa Leão XIII convocava a igreja, ou nos unimos, ou o inimigo nos encontra dividido e nos vence. E depois vem um sociólogo, Toniolo, que influenciou muito, inclusive, o fundador das Paulinas, que era jovem naquela época. Então, é um retrocesso, é uma questão de exame de consciência, de diálogo e de dizer, Senhor, ajudai-nos a ver e escutar. Eu acho que vocês têm que conversar, onde acontece, não é dificuldade só sua, você teve coragem de colocá-la, né? Mas nós temos que nos converter, nós temos que abrir a nossa roda, deixar sempre aberta para que mais alguém entre. Somos todos servidores e irmãos, isso mesmo, todos a serviço. Gente, Estela Lopes, a pastoral da comunicação é relativamente novidade na maioria das pequenas igrejas em São Paulo. Na minha, por exemplo, nasceu junto
com a pandemia e estamos fazendo um trabalho de integração. Oi, Estela, você está aqui perto da gente, vamos conversar. Eu sei que já está programada aí o dia, um dia mundial, um evento para o Dia Mundial das Comunicações, aqui na Arquidiocese de São Paulo, acho que vai ser no setor, na região Brasilândia. Então, se você precisar alguma coisa da gente, de fato, ela é nova para muitos, mas como eu disse desde o começo, quem não pôde ver a live desde o começo, ela é antiga na igreja, né? Ela começa, sobretudo, a pastoral da comunicação, a organização com o Vaticano II. Aqui no Brasil, já a CNBB sempre trabalhou organizando, mas, sobretudo, a partir da década de 90, muito organizada. Então, mas para muitos sempre é nova. Então, nós temos que ter formação, integração, conhecimento de ver tudo que implica isso, né? Mas muito obrigado. Precisar de alguma coisa, nós estamos aqui pertinho de você, tá? E também online, quem está aqui pode mandar um e-mail ou no WhatsApp do CEPAC, eu vou pedir que o Ivande coloque depois o WhatsApp aí, tá? Então, muitas pessoas contribuíram, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes, que contribuíram, que colocaram a sua mensagem. Peço desculpas de não poder ler todos, mas convido que vocês possam rever e perceber também a contribuição de cada um de vocês. Tem o Ricardo Gomes aqui. Até hoje a Pascom não parou de levar a Santa Missa pelas redes sociais, TV, rádio, no tempo da pandemia. Foi uma das pastorais que não parou durante a pandemia, verdade. E hoje, Ricardo, é um esforço que nós temos que dizer para as pessoas: venham presencialmente à igreja, né? Sobretudo as que podem, né? Mas, sem dúvida, a Pastoral da Comunicação ela foi reconhecida pela CNBB em maio do ano passado, aliás, numa das análises de conjuntura da importância da Pastoral da Comunicação, justamente na pandemia e dessa presença mesmo de alimentar a fé. Muito obrigada a todos vocês. Então, quero agradecer de coração, pedir que vocês continuem acompanhando, que vocês possam revisitar as lives que já foram feitas, que vocês também entrem no paulinascursos.com/CEPAC. Procurem lá conhecer também os cursos EAD. Nós temos um curso, sobretudo para quem está começando, como organizar a Pastoral da Comunicação. É um curso EAD com tutoria que ajuda muito, 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 inclusive a vocês fazerem um projeto. E olha, na próxima quarta-feira, nós vamos ter o tema Comunicação na Igreja, atuação da PASCOM, e o nosso convidado é o articulador da PASCOM da Arquidiocese de Natal, o jornalista César Barros. Convido vocês a acompanharem, a prestigiarem, a se enriquecerem mais ainda com a Pastoral da Comunicação. E como no dia sábado é dia de São José, eu quero terminar essa live com uma oração. Eu escrevi no ano passado este livrinho, 10 Dias com São José. São, na verdade, 10 Dias com São José, Coração de Paz, Santo da Interioridade. Quero rezar com vocês, por vocês, por todas as famílias, pela Igreja, a oração do Papa Francisco a São José. E sobretudo, rezando pela comunicação na Igreja, os grandes desafios, rezar pelo Papa, rezar pela CNBB, rezar por todas as pessoas que não fazem comunhão com a Igreja, e que nós possamos, de fato, como comunicação da Igreja, sermos este elo de ligação, essa ponte. Salve, guardião do Redentor, esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou o seu Filho, a vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós, e guiai-nos nos caminhos da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém.
São José, rogai por nós. Um grande abraço, muito obrigada a você que participou. Abraço aqui da equipe do CEPAC, de Paulinas Cursos. Nós estamos sempre com vocês e rezando por vocês. Rezem também por nós.